que a gente vem acompanhando nos últimos dias, obviamente, que é esse aumento de tensão entre Brasil e Estados Unidos, Brasil, no caso, principalmente aí o STF, em relação à Lei Magnitsky, né, que eu trouxe aqui, fui atrás dessas informações para vocês, acredito que vocês já devem ter ido atrás desses pontos, mas quais são as consequências disso e por que o mercado só sentiu ontem, né, essa questão? Bom, em primeiro lugar, acho que é importante dizer, o Brasil nunca na sua história passou por isso. Então, para a gente, entre aspas, é novidade. E quando a gente teve lá, no caso, o Flávio Dino, né, dando uma peitada, né, ou seja, dobrando a aposta em relação à Lei Magnitsky, que hoje ela está sendo utilizada para impor sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, isso fez com que talvez caísse a ficha do mercado das questões do tipo, olha, realmente a gente estava dando o benefício da dúvida acreditando que isso não iria avançar, mas está acontecendo o contrário, isso está indo a uma direção contrária ao que a gente imaginava. Então, na dúvida, agora eu tenho uma postura mais conservadora, acreditando que isso pode ser o começo apenas de um evento que, na minha opinião, pessoal, se não tiver parada, pode ser bastante negativo para a economia brasileira. Então, quando você vê esse tipo de acontecimento, eu fico naquela dúvida do tipo, isso está sendo feito de propósito ou porque existe alguma falta de conhecimento sobre as consequências em relação à Lei Magnitsky? O que está acontecendo? É de propósito isso? Quer se gerar o caos ali para depois surgir um salvador da pátria e utilizar isso para ganhar popularidade? Ou não? Isso está sendo feito simplesmente para defender a soberania, né, para se posicionar frente a algo que acaba sendo desconhecido? Na dúvida, pessoal, eu espero que alguém ali do Banco Central, as autoridades, os bancos, expliquem as consequências do que está sendo feito, né, entre o STF e os Estados Unidos, porque as consequências disso podem ser bastante negativas. Então, só para passar para vocês, pessoal, a Lei Magnitsky nada mais é do que os Estados Unidos, eles identificam que existe ali algo que infringem o que eles acreditam, as suas leis, e eles aplicam essas sanções. No caso, está sendo praticada aí contra o Alexandre de Moraes. Só que qual que é o problema disso, pessoal? A Lei Magnitsky, ela é descrita aqui, entre aspas, como uma doença financeira altamente contagiosa. Ou seja, não adianta a gente falar assim, só vale a lei aqui do Brasil. Não, é uma lei que sai de fora para dentro, em que o país, a empresa, a instituição que é sancionada, ela cria um efeito de que países, instituições não querem mais ter relacionamento com essa empresa, com essa instituição que foi sancionada. Por quê? Tá aqui, olha, como se fosse uma doença. Se uma entidade não evitar o sancionado, ela mesma pode ser contaminada. Ou seja, vamos supor que os bancos brasileiros começam a ser sancionados. Nenhum outro banco no mundo que não queira criar um clima de tensão, de conflito com os Estados Unidos, vai ir contra essas regras, porque esses bancos, essas instituições, esses países, eles também podem ser sancionados. Vocês entenderam a magnitude? Não é uma questão do tipo, o que vale lá fora não vale aqui. Não. É algo que vem de fora para dentro. E isso, pessoal, gera um efeito cascata, tá? Em que pode começar ali com multas financeiras, só para vocês terem uma ideia, desde 2000, 26 casos relacionados a essas sanções geraram aí 18,8 bilhões de dólares em multas, e em último caso a gente pode ter aí uma medida mais drástica, que seria a exclusão do sistema SWIFT, né? Para quem não conhece, o sistema SWIFT é um sistema belga, mas que é utilizado, é uma empresa privada, mas que é amplamente utilizada no mundo. Imagine um banco brasileiro, né? Isso justifica porque a gente teve aí os bancos caindo tanto ontem. Imagine um banco brasileiro que tem ali empresas relacionadas lá nos Estados Unidos e precisam, né, cumprir essas regras, não cumprindo, sendo sancionados. Imagine as consequências que existem não somente na relação entre Estados Unidos e Brasil, mas o mundo todo, que de certa maneira tem interesse em permanecer com essa relação com os Estados Unidos, não fazendo esse tipo mais de negociação. Tá bom? Então, é um ponto, pessoal, que realmente assim, é muito sensível, tá? E que pode gerar efeitos bastante negativos. E só para quem, né, dizendo, mas a gente não depende dos Estados Unidos, a gente é maior do que tudo. Tá aqui, pessoal, a posição no investimento aqui direto, né, em participação. Olha o quanto que os Estados Unidos, né, representam em relação, né, aqui no Brasil, olha, 86,3%, tá? Dados aqui do Banco Central Brasileiro.
Então, os Estados Unidos, sim, é muito significativo. O Brasil depende desse investimento que acontece. Tá? E fazer esse tipo de postura, na minha opinião, quem vai perder mesmo, realmente, o povo brasileiro, mais uma vez. Então não tem essa questão do tipo, a soberania tem que ser maior. Não, é uma lei que acontece de fora para dentro. E as consequências econômicas podem ser bastante negativas.